Você não é apenas o que você come, você é a informação da água que você carrega. Se 70% do seu corpo é água, e a água é o maior condutor de dados do universo, quem está programando você agora? A sua consciência ou o ruído do sistema? Imagine um lugar onde a ciência encontra a poesia, onde a mais avançada tecnologia se curva diante dos segredos mais elementares da vida. Não é ficção científica, mas uma realidade pulsante escondida em algum ponto remoto do planeta. Talvez nos picos nevados dos Alpes suíços, onde o ar é puro e o silêncio convida à introspecção, ou nas vastas e intrigantes extensões do deserto de Atacama, sob um céu que revela milhões de estrelas a cada noite. Nestes santuários do saber, laboratórios de pesquisa de ponta operam em sigilo, desvendando os mistérios da física quântica e da biologia molecular. E o foco de muitas dessas investigações, algo que todos nós damos por garantido, mas que, paradoxalmente, é a própria essência da nossa existência: a água. É um paradoxo fascinante, não é? A água, essa substância tão comum, tão acessível, tão vital, é ao mesmo tempo a mais negligenciada. Desde os primórdios da vida, ela tem sido a matriz, o berço, o solvente universal que possibilita cada processo biológico. Nossos ancestrais veneravam rios e fontes, reconhecendo intuitivamente sua sacralidade e poder curativo. Mas e nós? A civilização moderna, em sua busca incessante por conveniência e progresso, parece ter esquecido o valor intrínseco dessa dádiva. Reduzimos a água a uma mera fórmula química, H2O, e a submetemos a tratamentos que a tornam segura, mas ao mesmo tempo a despojam de sua vitalidade original. O que se perdeu na água que consumimos hoje? O que foi roubado de sua essência enquanto passava por tubulações de metal, filtros de carvão e era engarrafada em plásticos inertes? Estamos falando da morte da água estruturada, da perda de sua capacidade de carregar e transmitir informações de forma eficiente. A água, em seu estado natural, em rios cristalinos ou nas profundezas da Terra, possui uma estrutura molecular organizada, como uma intrincada rede de cristais líquidos, capaz de armazenar e comunicar energia. Mas a água que chega à nossa torneira, ou aquela garrafa plástica no supermercado, é frequentemente uma sombra pálida de seu eu original, desestruturada, caótica e com sua capacidade informacional severamente comprometida. Pense nisso por um momento. Se a água é um meio de informação, um supercomputador líquido que permeia cada célula do seu ser, o que acontece quando essa informação é corrompida ou perdida? Não estamos apenas bebendo um líquido, estamos ingerindo um conjunto de dados. E se esses dados forem incompletos, distorcidos ou simplesmente vazios? O impacto em nossa saúde, em nossa vitalidade e até mesmo em nossa consciência pode ser profundo e, em grande parte, invisível. A curiosidade nos impulsiona a ir além do óbvio. A água é muito mais do que apenas H2O. Ela é um mensageiro, um repositório de memórias, um condutor de frequências. E os cientistas, nesses laboratórios remotos, estão apenas começando a decifrar a verdadeira linguagem desse elemento extraordinário. Eles estão provando que a água não é um mero solvente passivo, mas um participante ativo e inteligente em cada processo da vida. Ela responde, ela se adapta, ela guarda segredos. E talvez, ao reaprender a ouvir o que a água tem a dizer, possamos redescobrir uma parte esquecida de nós mesmos. Essa revelação de que a água é um meio informacional complexo não é exatamente nova. Ela ecoa em certas tradições milenares, mas a ciência moderna só recentemente começou a arranhar a superfície de sua compreensão. Por décadas, a ideia da memória da água foi relegada ao reino da pseudociência, um conceito que desafiava a ortodoxia científica. No entanto, a persistência de alguns pesquisadores corajosos e visionários tem lentamente mudado essa percepção. Um dos nomes mais emblemáticos nessa jornada
é o do cientista japonês Masaru Emoto. Emoto, com suas controvertidas, mas visualmente impactantes, experiências, propôs que a água não apenas retém informações de substâncias com as quais entra em contato, mas também reage a pensamentos, palavras e emoções humanas. Suas fotografias de cristais de água congelada, tiradas após a exposição a diferentes estímulos, como palavras de amor e gratidão versus palavras de ódio e raiva, ou músicas clássicas versus heavy metal, tornaram-se mundialmente famosas. As imagens de cristais belos e simétricos formados sob influências positivas, em contraste com as estruturas desordenadas e fragmentadas resultantes de influências negativas, chocaram e fascinaram milhões. Claro, a pesquisa de Emoto enfrentou e ainda enfrenta críticas consideráveis por sua falta de rigor científico e reprodutibilidade em ambientes controlados. Muitos acadêmicos a descartam como anedótica ou pseudocientífica. Contudo, mesmo com as controvérsias, o trabalho de Emoto teve um mérito inegável. Ele acendeu uma faísca de curiosidade global. Ele nos fez questionar a natureza passiva da água e abriu portas para uma exploração mais profunda sobre como a intenção e a energia podem interagir com a matéria, especialmente com a água, que é tão fundamental para a vida. As críticas, longe de desqualificar completamente o campo, serviram como um catalisador para que outros cientistas buscassem explicações mais robustas e metodologias mais rigorosas. E é nesse contexto que surge um trabalho revolucionário que tem transformado nossa compreensão da água: a pesquisa do Dr. Gerald Pollack, da Universidade de Washington. Pollack e sua equipe não estão falando de memória no sentido místico, mas sim de uma propriedade científica mensurável e replicável da água que ele chamou de quarto estado da água, ou água exet. Para além dos estados sólido, líquido e gasoso, Pollack descobriu que a água em contato com superfícies hidrofílicas forma uma quarta fase, uma camada estruturada e altamente organizada, semelhante a um gel. Esta camada, que pode se estender por centenas de micrômetros, é negativamente carregada, alcalina, e possui uma estrutura molecular hexagonal, como a de um cristal líquido. O mais surpreendente é que essa água EZ exclui solutos, como proteínas e sais, daí o nome zona de exclusão. É uma água mais densa e viscosa, com propriedades elétricas distintas. As implicações dessa descoberta são monumentais. A água estruturada, ou água EZ, não é apenas H2O, é H3O2, com uma composição e propriedades elétricas diferentes. Ela atua como uma bateria, armazenando energia, especialmente energia luminosa e infravermelha. Dentro de nossos corpos, a água EZ é abundante. Ela reveste as membranas celulares, preenche as proteínas e desempenha um papel crucial em quase todas as funções biológicas. A capacidade das células de absorver nutrientes, eliminar toxinas e gerar energia parece estar intrinsecamente ligada à presença e à qualidade dessa água estruturada. Se a água comum que bebemos é apenas H2O, sem essa estrutura organizada e carregada eletricamente, como ela pode cumprir seu papel vital de forma eficiente em um organismo que depende da água EZ? A água estruturada age como um semicondutor, facilitando a comunicação e a transmissão de energia de forma incrivelmente eficiente. Ela é a base da vida, o motor elétrico por trás de cada batimento cardíaco, cada pensamento, cada movimento. A pesquisa de Pollack oferece uma explicação científica para a vitalidade que sentimos ao beber água de nascentes puras ou ao nos expormos à luz solar. Não é apenas a hidratação que importa, mas a qualidade e a estrutura da água que estamos introduzindo em nosso sistema. Esta água não é apenas um solvente, é uma matriz energética, um condutor de dados, um componente ativo que define a saúde e a vitalidade de cada célula. A verdadeira questão, então, deixa de ser: você bebe água suficiente? Para você bebe a água certa?
Aprofundando-nos ainda mais na ciência por trás da água estruturada e sua relação intrínseca com a vida, percebemos que a água é muito mais do que um mero solvente universal. Ela é um sistema complexo e dinâmico, capaz de organizar-se em estruturas que são fundamentais para a biologia. É aqui que entra o conceito fascinante dos domínios de coerência na água. Imagine a água não como moléculas de H2O isoladas, mas como uma vasta rede interconectada, onde grupos de moléculas se alinham e vibram em uníssono, criando domínios de ordem e coerência. Esses domínios de coerência são como pequenas orquestras moleculares, onde as moléculas de água não apenas interagem fisicamente, mas também ressoam energeticamente em harmonia. Essa organização permite que a água não só transporte substâncias, mas também transmita informações e energia de forma incrivelmente eficiente. É como se a água se transformasse em uma antena biológica, capaz de captar e retransmitir sinais sutis dentro do corpo. Essa capacidade de formar clusters ordenados e de manter a coerência energética é o que permite que a água desempenhe um papel central na comunicação celular. Sem essa organização, a complexidade da vida como a conhecemos seria insustentável. E se a água é uma antena, quem a ilumina? A resposta pode estar nos biofótons. O termo biofóton refere-se à emissão ultrafraca de fótons de sistemas biológicos. Em termos mais simples, são pequenas quantidades de luz que são emitidas por organismos vivos. Essa luz não é um subproduto acidental do metabolismo, mas sim uma forma de comunicação intracelular e intercelular. O Dr. Fritz Albert Popp, um dos pioneiros na pesquisa de biofótons, propôs que o DNA, em conjunto com a água estruturada circundante, atua como uma fonte e um receptor de biofótons. Isso nos leva a uma ideia revolucionária. A água em nosso corpo não apenas armazena e transmite substâncias, mas também armazena e transmite informação luminosa. Essa informação luminosa pode ser a chave para a comunicação celular rápida e eficiente, orquestrando processos biológicos com uma precisão que a bioquímica por si só não consegue explicar. Pense em nossos corpos como uma vasta rede de fibras ópticas, onde a água é o meio que conduz a luz, ou seja, a informação. A qualidade e a coerência dessa fibra óptica determinam a clareza e a velocidade da comunicação. A conexão com a saúde é imediata e profunda. Se a água estruturada, com seus domínios de coerência e sua capacidade de interagir com biofótons, é a base da vitalidade celular, então, a qualidade da água que consumimos e que permeia nossas células é de suma importância. Uma água viva, rica em estrutura e coerência, pode otimizar a comunicação celular, melhorar a eficiência metabólica e fortalecer o sistema imunológico. Ela é como um maestro que harmoniza a orquestra do nosso corpo, garantindo que cada instrumento toque em sincronia. Por outro lado, uma água morta, desestruturada, exposta a poluentes e campos eletromagnéticos caóticos, pode perturbar essa harmonia. Ela pode prejudicar a formação dos domínios de coerência, diminuir a capacidade de transmitir biofótons e, consequentemente, afetar a vitalidade e a função celular. É como se a orquestra desafinasse, com cada músico tocando em seu próprio ritmo, resultando em caos em vez de melodia. Isso sugere que a hidratação não é apenas uma questão de quantidade, mas de qualidade e de ressonância. Beber água não é apenas repor líquidos, é reabastecer a matriz informacional e energética de cada célula. A água é o elo perdido entre a física quântica e a biologia, a ponte entre a matéria e a informação dentro de nós. Compreender essa biologia da informação é o primeiro passo para resgatar a vitalidade que a água pode nos oferecer. Uma vitalidade que a vida moderna, inadvertidamente, tem nos roubado. A cada copo de água, estamos potencialmente reescrevendo o código da nossa própria saúde e bem-estar. E agora,
um breve parêntese para você que quer passar da teoria à prática. Se você entendeu que a sua água interna é um disco rígido de informações, talvez esteja se perguntando como limpar e reprogramar esses dados agora. Para isso, eu desenvolvi o Kit Despertar da Luz Rubi. Ele é um sistema prático de ativação sensorial com áudios, meditações de alinhamento bioenergético e um e-book contendo 9 práticas. É a ferramenta que eu uso para organizar a minha assinatura vibracional e restaurar a coerência celular. Se você sente o chamado para alinhar sua biologia com o seu potencial máximo, o link para o acesso imediato está no primeiro comentário fixado e na descrição. Agora, vamos voltar para a nossa jornada. A vitalidade que a água pode nos oferecer, no entanto, tem sido sistematicamente minada pela vida moderna, de maneiras que mal comecemos pela poluição. Não nos referimos apenas à poluição visível, como plásticos nos oceanos, mas à poluição química e eletromagnética que permeia cada aspecto da nossa existência. Nossas fontes de água, mesmo após tratamento, carregam resíduos de produtos farmacêuticos, pesticidas, metais pesados e microplásticos. Essas substâncias não apenas alteram a composição química da água, mas também interferem diretamente em sua capacidade de formar domínios de coerência e manter sua estrutura ideal. É como tentar sintonizar uma estação de rádio em meio a uma tempestade de interferências. A mensagem se perde no ruído. Além disso, os processos de tratamento e engarrafamento, embora essenciais para garantir a segurança microbiológica, muitas vezes matam a água em outro sentido. A filtração excessiva, a cloração, a ozonização e o bombeamento sob alta pressão podem quebrar os clusters de moléculas de água, desfazendo sua estrutura natural. A água que chega à sua torneira ou à garrafa plástica do supermercado é, em muitos casos, uma sombra da água viva que fluiria de uma nascente pura. Ela é quimicamente limpa, mas energeticamente empobrecida, carecendo da vitalidade e da capacidade informacional que a natureza lhe confere. Mas talvez um dos maiores agressores modernos à estrutura da água seja a exposição contínua a campos eletromagnéticos. Vivemos imersos em um oceano de ondas invisíveis. Wi-Fi, 5G, telefones celulares, televisores, micro-ondas, linhas de alta tensão. A água, sendo um dipolo elétrico e um cristal líquido, é extremamente sensível a esses campos. Pesquisas sugerem que a exposição prolongada a SEMs pode desorganizar os domínios de coerência da água, rompendo suas ligações de hidrogênio e alterando sua estrutura molecular. Pense em como o calor de um micro-ondas altera a água nos alimentos. Os SEMs, em um nível mais sutil, podem estar fazendo algo semelhante com a água dentro e fora de nossos corpos. As implicações para a saúde humana são profundas e muitas vezes subestimadas. Se a água em nossas células está desestruturada, a comunicação celular pode ser comprometida. Isso pode levar a uma desidratação celular crônica, mesmo que estejamos bebendo grandes quantidades de água. A água desestruturada pode ter dificuldade em penetrar as membranas celulares de forma eficiente, ou em transportar nutrientes e remover toxinas com a mesma eficácia que a água estruturada. É como ter uma estrada esburacada, em vez de uma via expressa para o transporte de informações e recursos vitais. Essa interferência na comunicação e no transporte pode impactar a eficiência metabólica, a função enzimática e a capacidade do corpo de se curar e se regenerar. A água em nosso corpo é um reflexo do ambiente interno e externo. Se nosso ambiente está poluído e caótico em termos de energia, nossa água interna e, consequentemente, nossa saúde, inevitavelmente sofrerá. Não se trata apenas de estar hidratado, mas de estar informado e estar estruturado no nível celular. É um chamado à reflexão. Qual a qualidade da água que você consome diariamente? Não apenas em termos de pureza química, mas de sua vitalidade,
sua estrutura, sua capacidade de carregar e transmitir informações. Você está nutrindo suas células com uma água que as energiza e as organiza, ou com uma água que, embora aparentemente limpa, contribui para o ruído e a desordem em seu sistema? É hora de olhar para a água não apenas como uma necessidade básica, mas como um elemento crucial na orquestra da sua própria biologia, um elemento que merece ser protegido e revitalizado. A boa notícia é que não estamos condenados a viver em um oceano de água desestruturada. Assim como a vida moderna tem o poder de desorganizar a água, também possuímos as ferramentas e o conhecimento para reestruturá-la e infundi-la com intenção, reativando a água interior em nossos corpos. Não se trata de um passe de mágica, mas de uma compreensão mais profunda da física da água e do poder da nossa própria consciência. Existem diversas estratégias para revitalizar a água que consumimos. Uma das mais simples e acessíveis é o método do vórtice. Gerar um movimento de vórtice na água, seja mexendo-a vigorosamente com uma colher, derramando-a de um recipiente para outro em espiral, ou utilizando dispositivos específicos para isso, ajuda a reorganizar suas moléculas. A natureza utiliza o movimento em espiral em rios e córregos para energizar e limpar a água, e podemos emular esse processo em pequena escala. Outra técnica é a exposição solar. Colocar a água em um recipiente de vidro transparente, sob a luz direta do sol por algumas horas, não só purifica a água através da radiação UV, mas também a energiza e estrutura, infundindo-a com a frequência vital do sol. Minerais naturais, como cristais de quartzo ou pedras chungite, quando imersos na água, também podem atuar como catalisadores, transferindo suas propriedades energéticas e auxiliando na formação de uma estrutura mais coerente. Mas talvez a ferramenta mais poderosa que possuímos para informar a água seja a nossa própria intenção e consciência. Lembram-se do trabalho de Masaru Emoto? Embora controverso, ele nos abriu os olhos para a possibilidade de que pensamentos e emoções possam influenciar a estrutura da água. A ciência moderna começa a desvendar os mecanismos por trás disso, com pesquisas sobre a ressonância entre o campo eletromagnético do coração humano e as moléculas de água. Quando focamos nossa atenção e intenção na água, seja com gratidão, amor ou uma oração, estamos de fato transmitindo uma frequência. A água, como um cristal líquido sensível, capta e armazena essa informação. Técnicas de programação da água com pensamentos e emoções positivas podem ser incorporadas facilmente em nosso dia a dia. Antes de beber um copo de água, segure-o em suas mãos, feche os olhos e dedique alguns segundos para sentir gratidão por essa água, visualizando-a como pura, vital e cheia de energia curativa. Você pode até mesmo murmurar uma afirmação positiva ou uma prece sobre ela. Essa prática simples transforma um ato mecânico de hidratação em um ritual consciente de nutrição e bem-estar. Pense no poder da intenção, como a mente pode influenciar a matéria, especificamente a água. Não é magia, mas física sutil e biologia quântica. Se as células do seu corpo estão imersas em uma água que foi informada com amor e gratidão, a comunicação celular e os processos metabólicos podem ser otimizados. É como sintonizar uma rádio na frequência certa para obter a melhor qualidade de som. Para incorporar essas práticas, comece com algo simples. Que tal, a partir de hoje, antes de beber qualquer água, segurá-la por alguns segundos e infundi-la com sua gratidão? Ou, se tiver um jarro de água, deixá-lo exposto à luz solar por 1 hora antes de consumir? Pequenas ações conscientes podem gerar grandes mudanças em seu bem-estar. Não estamos sugerindo que você abandone a ciência ou a medicina convencional, mas sim que adicione uma camada de consciência e cuidado à sua relação com a água, o elemento mais abundante e misterioso em seu corpo. Se você se sente atraído por essa ideia, por que não se aprofundar um pouco mais?
Há uma vasta gama de pesquisas científicas emergentes sobre a água estruturada, os biofótons e a biofísica da consciência. Livros, artigos e documentários estão disponíveis para quem busca entender os fundamentos por trás dessas práticas. O conhecimento é o primeiro passo para a transformação, e a água, em sua simplicidade e complexidade, é uma das chaves para desvendar os mistérios da nossa própria vitalidade. Chegamos ao fim de nossa jornada fascinante pelo universo da água, um elemento tão comum e, ao mesmo tempo, tão enigmático. Recapitulemos os pontos-chave dessa exploração. A água não é meramente uma combinação de hidrogênio e oxigênio. Ela é uma entidade viva, um meio de informação capaz de armazenar, transmitir e responder a frequências. Discutimos a desestruturação moderna que a água sofre em nosso cotidiano, seja pela poluição, pelos processos industriais ou pela exposição constante a campos eletromagnéticos. E talvez o mais importante, exploramos o poder transformador da intenção e da consciência na reestruturação e programação da água. A responsabilidade individual na escolha e na programação da água que consumimos é um tema central. Não se trata apenas de beber água limpa, mas de beber água viva, informada e harmonizada com a nossa própria natureza. Cada gole pode ser um ato de nutrição consciente, uma oportunidade para infundir nosso corpo com vitalidade e coerência. A água em nosso corpo não é apenas um solvente. É o palco onde a vida acontece, onde as informações fluem e onde a saúde se manifesta. A forma como nos relacionamos com a água reflete a maneira como nos relacionamos com a própria vida. Se a tratamos com negligência, consumindo-a de qualquer forma, sem consciência, estamos perdendo uma oportunidade imensa de otimizar nossa saúde e bem-estar. Mas se a abordamos com respeito, gratidão e intenção, ela se torna uma aliada poderosa na nossa jornada de autoconhecimento e cura. Pense em como a água, em sua essência, é um espelho do nosso ambiente interno e externo. Um corpo desidratado com água desestruturada reflete um estado de desordem. Um corpo hidratado com água vitalizada pulsa com coerência e energia. O papel da água na evolução da consciência humana é um campo de estudo emergente e de potencial ilimitado. À medida que mais pessoas despertam para a verdadeira natureza da água e para a sua capacidade de ser um condutor de informação e energia, podemos antecipar uma revolução na medicina e no bem-estar. Imagine clínicas onde a água é programada especificamente para as necessidades de cada indivíduo, ou comunidades onde a revitalização da água é uma prática comum, elevando a saúde e a vitalidade de todos. O futuro pode nos reservar uma compreensão muito mais profunda de como a água interage com nosso campo de energia, com nossas emoções e com nossos pensamentos, revelando-se como uma chave mestra para desbloquear nosso potencial máximo. Não subestime o poder de uma mudança de paradigma na sua relação com a água e, consequentemente, com o seu próprio corpo. Comece hoje mesmo. Observe a água que você bebe. Sinta-a. Agradeça a ela. Infunda-a com sua melhor intenção. Essa simples mudança de atitude pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda em sua saúde, sua energia e sua consciência. Afinal, você não é apenas o que você come, você é a informação da água que você carrega. E se 70% do seu corpo é água, e a água é o maior condutor de dados do universo, quem está programando você agora? Que a partir de hoje, essa programação seja uma escolha consciente, repleta de vitalidade e harmonia. O futuro da sua saúde e do seu bem-estar pode estar a apenas um copo de água de distância. Um copo de água que você escolheu, abençoou e informou. A revolução da água começa dentro de você.